jovempan.com.br. Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor La Regina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2015. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Eu preciso sempre mudar essa abertura e esqueço. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Bom, então vamos colocar os pingos nos is. Boa noite, Patrick Santos. Boa noite, Vitor La Regina. Que roupa é essa, Vitor La Regina? Por que você tá... quê? Cadê seu uniforme? Cadê seu terninho e sua gravata? Por que você tá assim? Rompi algumas regras hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Onde você foi? Ah, segunda-feira, né? Não, você foi fazer alguma coisa, não foi? Fui pedalar, Reinaldo. Foi pedalar! Foi na ciclofaixa? Na ciclovia? Usei a ciclovia da Avenida Paulista. Encontrou inaugurada quantas hoje. pessoas lá? Pode contar repórter? Muito bem. Quer dizer que tinha mais repórter do que ciclista, é isso? É isso, Não. que a imprensa adora ciclofaixa. Ciclopista, ciclovia, né? Essa é uma tese da imprensa paulistana. A imprensa paulistana, as crianças podem morrer de fome, as crianças podem não ter creche, os pobres podem estar na calçada, não interessa. Tem ciclofaixa pra turminha do capacete cortadinho e que... Você foi de colanzinho também? Não, fui sem colar. Ah, Mas eu fui com capacete. Eu era o único, hein? Ó, Reginaldo, foi sem... Precisa usar capacete, foi gente. sem Não é colan, obrigatório, mas tenha é bom. dó. Ó, eu vi agora... Não foi nem pra casa trocar de roupa. Não foi nem pra cá trocar, eu tô sentindo um budum. Mentira. O negócio é o seguinte, eu também vi... Agora, eu tava vindo pra cá, no trecho, eu vi 3 ciclistas. Ninguém ia trabalhar, claro. Tava todo mundo se divertindo. Porque ninguém vai trabalhar com aquelas roupas. E O tem uma povo coisa... vai de apetrecho e não sei o quê. Viram muito bem. E o que eu pude passear na observar, Paulista. Reinaldo, que hoje, pelo aspecto da novidade, tinha muita gente que não veio ontem, por algum motivo não veio ontem, aproveitou para usar hoje. Pelo aspecto da novidade, tinha até mais pessoas do que o normal para uma ciclovia paulistana. Sei, porque, assim, a novidade, tá? Depois passa. Dia de sol, faz Até um dia porque, bonito em São Paulo. até porque a molecada vai se divertir. O problema é, ciclofaixa na Paulista, ou ciclovia na Paulista, é um meio de transporte ou um meio de divertimento? Como meio de divertimento, pode até ser que aconteça. Eu quero me saber divertir. se o trabalhador está usando a bicicleta para ir trabalhar. Se está desafogando os meios de transporte. Não está. Isso é piada, isso é conversa mole do prefeito Fernando Haddad. Mas, de qualquer modo, eu vi ontem, todos os eleitores dele estavam ali, né, na inauguração, se é que vocês me entendem. Os eleitores todos do Haddad estavam ali. E pronto, e acabou. E teve também manifestações de intolerância, porque a meninada do Movimento Brasil Livre resolveu de bicicleta, eles queriam andar de bicicleta, mas protestar. Foram expulsos. Né? Não cabe. Não pode. Não pode. Na ciclofaixa, liberdade de manifestação não pode. Não pode porque isso aqui não é político. Não é político. O prefeito estava lá andando de bicicleta, por quê se não é político? Ele que nunca vai a lugar nenhum. Né? Ele que não vai à periferia. Ver como é que vive a população. Tenha dó, vai. É isso aí. Bom, cada louco com a sua mania, né? O povo dirá ao Haddad o que acha dessas prioridades dele. Reginaldo! Olha, a presidente não anda numa jornada muito feliz. Não anda. Não. Ou tá tomando algum remédio, ou fome também. Fome é uma coisa que deixa a pessoa meio doida. Ela tá magra, né? Até outro dia ela fez assim. E a pessoa às vezes não come, fica com pouco carboidrato, Reginaldo, pouco açúcar, e aí dá aqueles apagão de cabeça, entendeu? Começa a falar bobagem. Aquele dia foi o negócio da mandioca, né? Que é uma coisa que a gente jamais pode esquecer, né, Reginaldo? A gente tem que sempre lembrar, né? O que a presidente... Célebre, uma frase célebre. O que foi mesmo que ela falou? Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Tudo bem. Depois da mandioca como a maior conquista do Brasil, e depois da bola de folha de bananeira nos tornar homo sapiens, e como ela disse, mulheres sapiens, né? Ela resolveu hoje nos Estados Unidos, ela está nos Estados Unidos, ela resolveu comentar a delação do Ricardo Pessoa, que é dono da UTC.
A Veja, que está nas bancas, com uma reportagem de 12 páginas, traz o conteúdo, ou boa parte, da delação dele, e as coisas ali são do balacobaco, né? Ele disse que doou 7,5 milhões para a campanha da Dilma, porque sofreu uma espécie de chantagem, né? Entre outras coisas, disse que doou 250 mil em dinheiro pelo Caixa 2 para a campanha de Aloysio Mercadante em 2010, e a doação de 7,5 milhões teria sido acertada com Edinho Silva, e a outra com o próprio Mercadante. Ocorre que os dois são ministros da Dilma. E aí as coisas realmente se complicam, né, para ela. Aí, Reginaldo, ela poderia não ter tocado nesse assunto. Falar, olha, atenção, ouvinte, isso aqui não é editorial ainda, são só considerações. Se ela tem uma orientação política correta, ela dirá o seguinte: eu trato de assuntos internos só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, eu vou falar das relações do Brasil com os Estados Unidos. E pronto. Aí ela volta e ela fala dessas coisas. Mas não, ela decidiu pensar, Reginaldo. E aí sempre é um perigo, não é? Vamos lá. A presidente Dilma Rousseff está tomando algum remédio? Está ainda sob os efeitos daquela droga, ou sei lá, daquela entidade que a fez saudar a mandioca e que a levou a concluir que só nos tornamos homo sapiens e mulheres sapiens para aderir à sua particular taxonomia depois que fizemos uma bola com folha de bananeira? Por que eu pergunto isso? Dilma está em Nova York e decidiu falar sobre a delação de Ricardo Pessoa, dono da UTC, que confessou ter feito doações ilegais ao PT e ter repassado 7,5 milhões à campanha presidencial do partido, porque se sentiu pressionado por Edinho Silva. A presidente avançou num terreno perigosíssimo de dois modos distintos, mas que se combinam. Sobre as doações, ela afirmou o seguinte, Reginaldo: não tenho esse tipo de prática, a de receber doações ilegais. Não aceito e jamais aceitarei que insinuem sobre mim ou sobre minha campanha qualquer irregularidade. Primeiro, porque não houve. Segundo, porque se insinuam, algum interesse político tem. Trata-se de um daqueles raciocínios de Dilma que flertam com o perigo e que atropelam a lógica. Pela lei, a candidata é sim responsável pelas contas de campanha. Então saiba você, querido ouvinte, que segundo a lei eleitoral, todo candidato é responsável pela conta de campanha. Tem de ter uma conta de campanha pela qual ele responde. É por isso que o governador de Minas, ele usou um truque que agora está sendo contestado. Fez o quê? Criaram duas contas, uma aquela pela qual ele responde, e criaram uma conta que era do partido. E aí começaram a fazer tráfico de dinheiro de um para o outro. De sorte que ele só diz, não, na minha conta está tudo certo, a outra eu não sei. A Dilma é sim responsável. Mas todos sabem que isso sempre fica a cargo de terceiros no partido. Quem disputa a eleição não se ocupa desses detalhes. Dilma ainda teria esse acostamento para reparar danos. Mas ela é quem é. A partir da declaração de hoje, assume inteira responsabilidade política pelas doações. Logo, se ficar evidenciado que houve dinheiro ilegal, foi com a sua anuência. É ela quem está dizendo. Vocês estão entendendo o que ela fez? Ela atravessou a rua mais uma vez para pisar na casca de banana, que é a especialidade dela. Embora, segundo a Justiça Eleitoral, Reginaldo, todo candidato seja responsável pela conta, todo mundo sabe que candidato não fica sentado lá dizendo, deixa eu ver quanto é que entrou, quanto é que gastou, pega isso aqui, paga o táxi, paga a gráfica. Você acha que o candidato cuida disso? Não, porque não tem tempo. Só que a Dilma, ao dizer, na minha conta, na minha campanha não houve, e eu assumo e dou fé que não, ela está assumindo a responsabilidade pelas contas. E agora, se aparecer? Se aparecer, ela não vai poder dizer, eu não sabia. Mas isso não é mais grave. Quanto à lógica, ela diz, se insinuam que há dinheiro ilegal, algum interesse político tem. Bem, tudo sempre tem interesse político. A existência do interesse político não exclui a ilegalidade. Mas Dilma ainda não havia produzido seu pior. Resolveu sair-se com esta. Prestem atenção. Eu não respeito o delator. Até porque estive presa na ditadura militar e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora.
A ditadura fazia isso com as pessoas presas. E garanto para vocês que resisti bravamente. Até em alguns momentos foi mal interpretada quando diz que em tortura a gente tem de resistir, porque se você não resiste, você entrega as outras pessoas. A fala é de uma estupidez, Reginaldo, inigualável. Talvez a pior produzida por ela. A conversa sobre a mandioca e a bola de folha de bananeira integra apenas o besterol nacional. Esta outra não. Vamos ver, Reginaldo, pela ordem, as implicações do que Dilma disse. 1. Ela compara situações incomparáveis. No tempo a que ela se refere, havia uma ditadura no Brasil. Hoje, vivemos sob um regime democrático. 2. Consta que ela foi torturada. Por mais que se queira, hoje, associar determinadas expressões à tortura, trata-se de mera figura de linguagem, uma bobagem. 3. Dilma exalta sua capacidade de resistência e disse que mentiu mesmo sobre tortura, o que gerou certa confusão com a qual ela acabou lucrando. 4. Como não concluir que ela está sugerindo que ou Ricardo Pessoa, e o mesmo vale para os demais delatores, deveria ter ficado de boca fechada ou deveria ter mentido? Ou não é isso? Não é isso que ela está falando? É uma implicação lógica. Ela diz, eu, sob tortura, não falei. E lá atrás disse, sob tortura, menti. O que ela está falando para o Ricardo Pessoa? E você que nem foi torturado? O que você deveria ter feito? Ou se calado, ou mentido. Se eu, que sou mulher, fui torturado e não contei, por que é que você contou, mesmo sem ser torturado? Não é isso que ela está falando? Não é isso que ela está sugerindo? Ainda que ela não tenha querido dizer isso? 5. Querem avançar nas implicações da comparação? O Brasil era sim uma ditadura, mas Dilma era sim membro de um grupo terrorista. O Estado brasileiro era criminoso, mas o grupo a que ela pertencia também era criminoso. Se ela faz associação entre os dois períodos, está admitindo que os crimes de agora existiram sim, mas que os delatores deveriam ter ficado calados. 6. Eu não tenho receio nenhum de dizer que eu, Reinaldo Azevedo, também não gosto de delatores. Quem que gosta de moleque dedo duro desde a escola? Lembra o cretino que saía dedando todo mundo? X9. Quase que saiu. Lembra o cara que saía dedando todo mundo? Quem que gosta de delator? Eu não gosto de delator. Agora, eu, Reinaldo Azevedo, não vou ter benefício nenhum, nem com silêncio, nem com a fala do delator. Ela vai. E não se trata desta feita de ser delator por ser delator. Tem um crime contra o Estado brasileiro. Pior, ela fala, eu sou de Minas, e associa os empreiteiros a Joaquim Silvério dos Reis, que foi aquele que delatou a Inconfidência Mineira. Só que os inconfidentes estavam lutando pela independência do Brasil, Dilma. A turma da Petrobras estava lutando pela independência do Brasil? Estava lutando contra a metrópole? Estava lutando contra a tirania? Ora, são ladrões, são vagabundos que se associaram ao Estado brasileiro, que tomaram o Estado brasileiro. Que história é essa, minha senhora? Quer dizer que agora, então, os ladrões da Petrobras é que são Tiradentes? É que são Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa? Honre Minas Gerais, minha senhora. Não fale isso. Honre o que está escrito na bandeira de Minas Gerais. Ainda que a frase lá esteja cortada pela metade, não faça muito sentido, libertas quais seratame, que como tá lá é liberdade ainda que, né? Não faz... a frase saiu meio cortada. Mas e daí? Honre Minas Gerais. 7. Ao afirmar o que afirmou, Dilma não está se referindo apenas à pessoa, mas a todas as delações. Na prática, desqualifica toda
a operação que, a despeito de erros e descaminhos, traz à luz boa parte da bandalheira do petismo. Dilma está tentando jogar areia nos olhos da nação. O que tem a ver as agruras que sofreu com esse momento da história brasileira? Sobra sempre a suspeita de que, em razão de seu passado supostamente heróico, deveríamos agora condescender com a bandalheira. O país foi assaltado por uma quadrilha que passou a operar no centro do poder. E a presidente pretende sair desse imbróglio, desqualificando toda a investigação e ainda posando de heroína. Dilma falando sobre mandioca e bola de folha de bananeira é uma poeta. Hashtag pronto falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Aqui, todo mundo sabe que eu tenho críticas a fazer e já fiz e não tenho receio de fazer. E fiz uma coluna na Folha sexta-feira que deu um barulho como raramente vi dos meus textos e dos textos da imprensa de maneira geral. Ai, até o Reinaldo Azevedo, por quê? Desde quando eu condescendi com transgressão ao Estado de Direito? E contei uma história lá em 2005, lembra-se da Daslu? Da Eliana Tranchese? Que fez a Daslu, a loja de alto luxo. Sim. Fez um troço lá nos Jardins que lembrava um templo grego, não sei o quê. Sim. E aí começou uma coisa de ressentimento, eu não conhecia a Eliana. Começou uma coisa de ressentimento. Olha, enquanto no Brasil tem pobreza, ficam os ricos indo a Daslu. Por quê? Se os ricos não forem a Daslu, acaba a pobreza do Brasil? Porque tem uma coisa a ver com outra. Quer dizer que a Daslu era culpada da escola brasileira ser uma porcaria? Quer dizer que a Daslu era culpada da saúde brasileira ser uma porcaria? Quer dizer que a Daslu era culpada de estar vendo mensalão? Porque, atenção, fizeram a operação contra a Daslu um mês depois da entrevista do Roberto Jefferson. Era para jogar areia no olho da população. Era para dizer, aqui rico também vai pagar. Atenção, havia sonegação de imposto, havia um monte de coisa, e eu defendi que as pessoas fossem punidas. Mas vocês lembram o que a Polícia Federal fez com a Eliane? Mobilizaram 240 homens, armados até os dentes, para ir prender uma senhora de camisola em casa. Ficaram com medo que ela fizesse o quê? Que ela pegasse um vestido Chanel e saísse batendo nos policiais? Uma bolsa Louis Vuitton? Uma coisa é prender a pessoa, comete o crime, outra coisa é humilhar. E eu me pus contra a humilhação a Eliana Tranchese. Como eu me pus contra a humilhação a Celso Pitta. A polícia não tem que humilhar ninguém. Nem pobre, nem rico. Foram prender o Celso Pitta de pijama. Vá pegar tudo que eu escrevi sobre Celso Pitta. Eu me opus. Como me opus quando um repórter disfarçado de policial participou de uma operação da Polícia Federal para prender Paulo Maluf. O que eu penso de Paulo Maluf? Vá perguntar para ele. Ele me processou. Já. E eu ganhei. Ele me processou e eu ganhei, porque eu estava certo. Agora, me opus. A Polícia Federal não pode se prestar essas chicanas. Nem o Ministério Público, nem ninguém. Eu tenho críticas a fazer e faço. E faço desde 2005 e fiz antes e farei sempre. E fim de papo. Eu não tenho compromisso com transgressão ao Estado de Direito. Pra ninguém. E eu vou examinar, inclusive, o negócio da prisão do Vacari. Se eu achar que tá errado, vou falar. Como já falei antes, falei até em defesa do Zé Dirceu, que me acha o capeta, e daí? Eu não gosto dos petralhas porque eles odeiam o Estado de Direito. Eles odeiam as instituições. Eu gosto do Estado de Direito, eu gosto das instituições. Agora, uma coisa é você fazer uma crítica pertinente e, graças a Deus, eu recebi os parabéns dos maiores juristas do Brasil. Nem de direita, nem de esquerda, nada. Jurista. Pela minha coluna de sexta-feira. Tá certo? Porque, modestamente, da imprensa brasileira, eu sou uma das pessoas que entendem um pouquinho de lei, porque eu estudo. Eu não como pela mão alheia, eu vou ler os textos. E essa Nossa, declaração que arrogante você... Arrogante não, preciso. E essa declaração da presidente... Agora, essa entende, declaração, né? essa declaração é de quem não entende nada, é de uma doida. Ela faz a péssima crítica à operação. Ela, e agora vou avançar, atenção. Senhor
Bandeira de Mello, advogado. Um criminalista que já anda ali pelos 70 e poucos, beirando os 80. Amigo do PT, petista, amigo de Lula. Vai e ataca também a Operação Lava Jato e alguns abusos. Agora é preciso saber como ele ataca. Num dado momento ele diz o seguinte: sobre as prisões. O que tem sido noticiado é empresários sendo presos e submetidos a condições muito insatisfatórias. Vamos ser realistas. Se você viveu numa favela, sua condição de vida é uma. Se você está acostumado a um mínimo de privacidade e o colocam numa cela que só tem um buraco sanitário sem porta, você está sendo torturado. Olha aqui, doutor Bandeira de Mello, sabe o que a sua frase me provoca? Nojo. Nojo. Eu acho a sua frase asquerosa. Quando eu vejo a sua frase dita, o senhor tem 78 anos, eu tenho 53, eu sou obrigado a repetir, já disse a frase aqui, Antero de Quental brigando com o poeta Castilho em Portugal, que era muito mais velho que ele. Quando o senhor passa, eu me levanto para os seus cabelos brancos, mas para as ideias cretinas que estão debaixo dele, não. Quer dizer que porque o cara é favelado, ele pode ser submetido a condições ruins? E porque o cara é de classe média ou rico não pode? Que história é essa, doutor Bandeira de Mello? É por isso que os presídios brasileiros são pocilgas. É por causa de gente que pensa como o senhor. E este é um dos juristas que orientam o pensamento, digamos, técnico do PT na área do judiciário. O doutor Bandeira de Mello é um dos mais influentes eleitores do Supremo Tribunal Federal. E ele tentou impedir o Joaquim Barbosa, né? Ele entrou com uma ação contra o Joaquim Barbosa, pedindo impeachment do Joaquim Barbosa. Aí diz assim, sobre a imprensa: o país está caminhando a passos largos para o fascismo. Se a imprensa não montasse um palco para Sérgio Moro, isso não aconteceria. Claro, também o doutor Bandeira de Mello acha que a culpa é sempre da imprensa. Eu critico a imprensa frequentemente. Eu também acho que às vezes ela comete erros. Agora eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu, doutor Bandeira de Mello? Os erros da imprensa, os erros da liberdade de imprensa são consertados com mais liberdade de imprensa. Pelo visto o senhor detesta a liberdade de imprensa. Não é? Em suma, há a crítica sensata aos descaminhos que existem da Operação Lava Jato e há a crítica interessada. A do doutor Bandeira de Mello é uma crítica que interessa ao Partido dos Trabalhadores. E que discrimina pobre. Eu lamento, doutor. Eu lamento. O senhor acha que pobre pode fazer cocô num buraco no chão e rico não. É isso que o senhor pensa. O senhor acha que pobre e rico são seres naturalmente distintos. E que têm de ser tratados de forma distinta pelo Estado brasileiro. O seu pensamento é detestável, doutor. O senhor precisava, doutor, vou repetir Antero de Quental, de 50 anos a menos de idade, porque esta bobagem dita por um sujeito de 28 talvez fosse aceitável, ou o senhor precisa de 50 anos a mais de reflexão? É nojento o que o senhor diz. Conspurca e contamina a boa crítica que tem que ser feita à Operação Lava Jato, porque ela tem erros e descaminhos, sim. E eles precisam ser corrigidos. Agora, a Dilma está querendo só livrar a cara dela. Comparando a sua situação de torturada com a dos empreiteiros de agora. E sugerindo a eles que não contem nada. E o doutor Bandeira de Mello está defendendo, lamento, a impunidade para as pessoas que, sei lá, de algum modo transitam no seu universo. Lamentável, doutor. Volte a estudar ou faça o seguinte, ou se aposente. Tá bom já. Né? Vá pegar um livro, vá refletir, vá estudar, vá descansar. Né? Esse seu pensamento é velho, é um pensamento de um Brasil que já morreu. Esse é o pensamento de um país que não é mais aceito pela população brasileira. Tá certo?
E eu lamento que o PT, no 13º ano de poder, tenha como seu principal orientador na área do direito um senhor capaz de dizer isso aqui. Isso, de certo modo, explica a situação pela qual nós estamos passando. É isso aí. Falei pra caramba, né, Reginaldo? Mas eu tô tomado de indignação mesmo. Pra quem que a gente faz esse programa? Para os ouvintes. Você que está aí com o seu jeito smart, um smartphone e tal, entra na Play Store, na Apple Store, e tal, e digita 567070. E para mandar mensagem de texto? Você vai no teclado? E para mandar mensagem de voz? Usa o microfone. E para telefonar? Não, telefone. O que tem aí, Reginaldo? Oi, Reinaldo, aqui é Thiago. Tô falando de Bilbao, Espanha. Ouço você todos os dias antes de dormir. Começa aqui às 23 horas. E vamos ver se esse governo acaba de vez e vamos ver se tem algumas mudanças aí. Olha o Thiago lá da Espanha, de Bilbao. Muito bem. Você disse que tem um de El Salvador? A gente recebe mensagem de muitos países. Esse é a primeira vez que a gente recebe. Cristiano Bering, lá da República de El Salvador, na América Central. Escuto todos os dias os Pingos nos Is. É muito bom saber do Brasil por meio de vocês. Mandou um abraço aqui pra gente. Olha só, mas ele é salvadorenho? Não tá claro se é brasileiro morando lá ou salvadorenho mesmo? Ele não ficou claro, não. É muito bom saber do Brasil. Bom, não dá pra saber. Manda uma mensagem pra nós saber se é salvadorenho ou brasileiro. Escreveu em português. Mas até aí, né? O que mais aí, Reginaldo? Oi, Reinaldo. Oi. Eu, igual a tantos outros, eu me considero fã número 1 deste programa. Até coloquei um alerta no celular para não perder o seu início. E olha que eu nem concordo com tudo que você diz. Cláudia Campos Carrion, de São Paulo. Obrigado, Cláudia, mas é assim mesmo, não é para concordar com tudo, não. Ninguém deve concordar com tudo necessariamente. Não é, discordou, né? Aliás, ô Cláudia, boa parte dos que ouvem o programa discordam, viu? É assim que tem que ser, né, Reginaldo? E que bom que é assim. Que bom que é assim. Que tem de gente de que eu gosto e de que eu discordo. Ixi, tá cheio, né, Reginaldo? É isso aí. Tem mais aí? Boa noite, Reinaldo e equipe da Jovem Pan do Pingo dos Is. Quem fala é Leandres de Resende e eu escuto o programa de vocês todos os dias. É fantástico. A única coisa que me deixa transtornado é que eu escuto a rádio através do meu smartphone. E essa rede que a gente tem de telefonia é um absurdo. Toda hora cai e eu acabo perdendo alguns pontos do seu programa. Meu filho, é verdade. Vamos mexer nisso aí. Tem hora que eu me irrito também com o telefone. Eu falo, vamos privatizar isso. Eu lembro que já privatizaram. Então privatiza de novo. Privatiza. A dupla privatização. Pelo amor de Deus. Né, Reginaldo? Só um lembrete para os ouvintes no Viber. Já está no Viber uma foto minha com uma bicicleta. Bicicleta que é do Edgar Piccoli, do Jovem Pan Morning Show, que fez essa reportagem hoje de manhã. Mas eu nunca vi isso. Eu quero lembrar que já está no Viber uma foto minha. Porque muita gente... muita gente mandou mensagem. Quero ver você com a bicicleta, Você encontrou muito cicloativista lá? Tinha. E ciclopacifista? Tinha? Não, esse não tinha. Não tinha só cicloativista? Só cicloativista. Mas aí como é que faz? Eu não sei onde andam os ciclopacivistas. Ô, Reginaldo. Tá a foto. Tá bem. Ó, vocês querem ver o Vitor? Não tá de colã, tá, gente? Mas ele tá de capacetinho. É uma coisa muito boa, viu? Obrigado, presidente. Olha aqui, acabo de saber aqui, acabamos de ver aqui, o Roberto viu pra nós aí, que a Dilma tá lá em Nova York e os jornalistas perguntaram se o Luiz Mercadante e se a Adil Silva vão ficar no ministério. Aí ela disse, isso cabe a eles resolver. A resposta é absurda. Às vezes uma frase concentra muito mais absurdo do que parece. Primeiro, que se eles são ministros por vontade dela, não só por vontade deles. Quando ela diz cabe a eles decidir, virou apenas vontade deles. 2, ao dizer isso, deixa claro que os caras estão fracos. 3, se ela disse que ela não respeita delator e se quem comprometeu os 2 ministros foi o Ricardo Pessoa, aquele que ela não respeita, por que é que ela diz isso? Em suma, presidente, por que a senhora não toma um chocolate quente em vez de falar?
Né, Regina? É uma coisa complicada. Por falar em Dilma, vamos falar da agenda dela lá. Vamos lá, Reinaldo. Tá lá em Nova York, cuidando de nós, né, Patrick Santos? Pois é. O presidente Dilma se encontra neste começo de noite, Reinaldo, com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para um jantar em Washington. O evento faz parte das atividades de Dilma na viagem oficial que fez ao país desde o último sábado. Ela retorna ao Brasil na quarta-feira. Antes de se encontrar com Obama em Washington, a presidente cumpriu uma agenda de reuniões com empresários e investidores em Nova York. Primeiro, ela se encontrou com investidores do setor financeiro no hotel em que está hospedada. Depois, também no hotel, falou com empresários do setor produtivo. Ela ainda recebeu em uma audiência o diplomata e ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger. No início da tarde, ainda antes do jantar, ela participou do encerramento do encontro empresarial sobre oportunidades de investimento em infraestrutura no Brasil. Bom, olha, é evidente que ela tem uma agenda lá, que é uma agenda econômica e que tomara que avance, né, Reginaldo? Agora, as coisas estão complicadas, porque quando se vai para essas reuniões, sempre a gente acha, vai acontecer, esses encontros são muito tradicionais, as pessoas vão lá. O fato é que aqui dentro é que a situação está realmente terrível e como a gente vê, a presidente definitivamente não ajuda. O país caminha um pouco para uma espécie de não solução, né? Eu tô falando aqui, tô vendo a televisão tá ligada e lá tem gente, uma bicicleta andando. Por que jornalista gosta tanto de bicicleta? Alguém tem de me explicar isso. Por que bicicleta é tão importante para a humanidade, será, Reginaldo? Hein? Eu sou fascinado pela capacidade que os ciclistas têm de fazer lobby, né? Porque é uma coisa assim, é incrível, a tara de jornalista por bicicleta. Ai não, porque não polui. Vá caçar sapo. Eu tava falando da não saída pro Brasil, mas uma luz no fim do túnel, quem sabe? Vitor Larregina. Reinaldo, no dia 25 de maio você escreveu em seu blog que se devia aproveitar o período da reforma política para propor um novo plebiscito sobre parlamentarismo, mas você mesmo reconheceu que a chance disso prosperar era quase igual a zero. Isso. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, concedeu entrevista à Folha e disse o seguinte, abre aspas, o tema tem ganhado força, tenho conversado com quase todos os agentes políticos, PSDB, DEM, PPS, PMDB, PP, PR, com todos os partidos, com José Serra, Aécio Neves, Tasso Gereissati. Com certeza vamos tentar votar na minha presidência, fecha aspas. Reinaldo, você segue achando que a chance disso prosperar é zero agora? Não, agora eu acho que aumentou um pouquinho, né? Veja só. Eu até fiz no meu blog o Meia Culpa. Dizem que eu nunca faço, né? Não, tá sempre certo. Não, eu faço porcaria de vez em quando. E eu fiz porcaria em abril de 1993. Eu defendi o presidencialismo. Até escrevi a respeito de defesa, né? Me arrependi. Estava errado. Venho aqui e reconheço. Eu não sou que nem o PT que diz, estou sempre certo, não importa que lado, que coisa eu faço. Eu digo, estava errado. Né? Defendi o presidencialismo, estava errado. O parlamentarismo é o melhor sistema, não tem jeito para absorver crises, né? Especialmente se a gente mantém a eleição direta de um presidente da República que passa a ser o chefe de Estado, né? Por exemplo, o sistema italiano, e passa a ter um primeiro-ministro, né? A Itália volta e meia está sem governo. O presidente da Itália está lá. Ele cuida das questões da nação italiana, né? Forças Armadas, se tiver alguma agressão externa e tal. Agora, o governo, a gestão de governo, isso fica a cargo do primeiro-ministro. De sorte que quando o governo erra ou faz alguma besteira, ele pode cair e você refaz. Faz-se outro governo, né? Então, acho que chegou a hora, acabou, chega, não dá mais, né? Tem que mudar. É claro que para o mandato da Dilma não dá, e nem cumpre fazer isso no mandato da Dilma. O Brasil já fez um plebiscito parlamentarista em 1961, o João Goulart não toma posse, e deu tudo errado. Acabou resultando, não por causa do parlamentarismo, mas o parlamentarismo fez parte da crise, acabou resultando no golpe de 64. Então não é bom. Então a Dilma não. Este mandato tem que terminar, esses 4 anos de presidencialismo, que termina em 2018, tem que terminar com Dilma ou sem Dilma. Com Dilma, com Temer, com sei lá quem. Tem que terminar.
e o parlamentarismo a partir de 2019. Mas como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: o partido que eleger o maior número de deputados, aí precisa ver como é que vai se fazer com o Senado, porque o Brasil tem as duas câmaras, alta e baixa, Senado e Câmara, tende a formar uma maioria para compor o novo governo e o primeiro-ministro tende a sair desse partido. Nossa, poderia ser do PMDB? Poderia, por que não? Qual o problema? Como poderia ser do PSDB, dependendo da composição que se faça. Como pode ser do PT, dependendo da composição que se faça, acho difícil. Pelo menos no próximo. Depois não sei. Não é? E aí você passa a ter um primeiro-ministro. Se não der certo, cai o primeiro-ministro. É assim. A única democracia avançada do mundo que é presidencialista, propriamente presidencialista para valer, são os Estados Unidos. Tá? O sistema francês, por exemplo, é misto. O presidente tem bastante poder, mas o primeiro-ministro também tem bastante poder. As democracias europeias todas são parlamentaristas. Algumas delas são repúblicas, outras são monarquias. Monarquias constitucionais e que a rainha não manda porcaria nenhuma, como é o caso da Inglaterra, ou da Suécia, ou da Espanha. Né? Os nobres não mandam. Quem manda é o poder, é o primeiro-ministro. E eles são chefes de Estado. Né? Então, eu espero que esse debate realmente prospere no Brasil. Quem é, Patrick? Então vá. Reinaldo, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, afirmou que mesmo após as revelações do dono da UTC, Ricardo Pessoa, não há fatos que justifiquem um pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O petista também defendeu a permanência no governo dos ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Edinho Silva, da Comunicação Social, citados na delação do empreiteiro. Ouça o que disse Humberto Costa, abre aspas. Eu não vejo, até o momento, nada que justifique o impeachment da presidente da República. Mesmo essa delação, se ela corresponder à realidade, não há ali questionamento quanto à legitimidade do mandato da presidente, afirmou. O que você achou, Reinaldo? Bom, eu achei o seguinte, se for verdade, ela disse que ela é responsável pelas contas de campanha, que ela sabia de tudo. O outro está dizendo que deu dinheiro naquelas circunstâncias. Aí compromete a legitimidade, sim, né? Agora, eu, de qualquer modo, eu achei interessante. Se a fala dele foi essa mesmo, eu gostei do não vejo até o momento. Não é mais aquele negócio que é absurdo, de já se viu, tá assim. É golpe. É golpe. Não vejo até o momento. Lembrando que Humberto Costa é um dos investigados. Pois é. Fica ruim, né? Por que não escala outro para falar? Pelo amor de Deus. Reinaldo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu nesta segunda sua gestão durante o debate entre candidatos ao cargo de chefe do Ministério Público Federal. Janot sustentou que fez alterações estruturais que permitiram ao órgão atuar com profissionalismo e maturidade para investigar o esquema de corrupção da Petrobras. O Petrolão, Reinaldo, virou o principal tema do encontro. Sob críticas pela forma como conduz o caso, o procurador-geral pediu votos à categoria para terminar o que começou. Ele disse também que o país vive um grave momento e falou em descomunal caso de corrupção. Tudo bem, tá bom, é isso aí. A única coisa é que ele resolveu, de novo, pedir mais independência em relação à Polícia Federal. O Ministério Público precisa tomar cuidado para daqui a pouco não reivindicar a condição de quarto poder da República, né? Considerando que eles não são eleitos por ninguém, não é isso? Então precisa tomar cuidado, né? Mais poder ainda? Tem bastante, tá bom, né, Procurador-Geral? Vamos lá. Reinaldo, o ex-presidente Lula... Quem? O ex-presidente Lula marcou um café... Esses meninos põem essas coisas aí. E tem mais aqui, presidente. Esses Zubinho, esses Bob. Só pro Reinaldo Azevedo fazer essas imitações cretinas que ele faz de mim, que não são boas. Não, né? Não sabe, elas não é boa. Elas não é uma imitação boa, eu não gosto. Ele acha que ele tem graça, que ele tem... Não tem. É um invejoso. E tem vários aqui, viu, presidente? E aí eles põem isso só pra me sacanear. Mas tudo bem, vai, Patrick. Tá? Então vamos aqui, Lula 1. Reinaldo, o ex-presidente Lula marcou um café da manhã com o presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta terça. Oficialmente, o tema do encontro é a reforma política, que deve ser votada no Senado até o dia 17 de julho. A dupla deve conversar, entretanto, sobre a crise do governo Dilma Rousseff e as acusações de corrupção que envolvem a cúpula do Palácio do Planalto. O encontro ocorrerá na residência oficial do parlamentar às 9 horas da manhã.
Muito bem, tem mais Lula 2, você pulou o negócio das explicações aí, Patrick, eu não sei porque que você pulou. É verdade. O Patrick, ele não tá querendo me comprometer, ainda bem. Mas aí a gente faz tudo no bloco final. Vai ir pro Lula 2, você... O presidente, foi culpa do Binha que ele entrou aqui, Lula 1 e Lula 2. É tudo culpa deles, Presidente, ainda sobre o senhor, o Lula foi hoje a Brasília para discutir a crise política com as bancadas petistas de Senado e Câmara. Agora é interessante lembrar que essa viagem do ex-presidente acontece justamente quando Dilma está fora do Brasil. Na sexta-feira passada ele já tinha se encontrado com Rui Falcão, o encontro estava marcado antes de vir a público parte da delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC e ex-amigo pessoal do Babalorixá de Banânia, como você gosta de chamar. Uma outra informação relevante. Neste fim de semana, a Folha de São Paulo informou que Lula estimulou José Múcio Monteiro, ministro do TCU, a cobrar Dilma pelas pedaladas fiscais. O que você está achando disso aí, Reinaldo? Olha, primeiro, é um absurdo total. Agora, falando sério, escuta aqui. A presidenta está nos Estados Unidos, o Lula vai para Brasília para se encontrar com a bancada federal do PT, a bancada federal da Câmara, a bancada do Senado, para discutir a crise, para discutir relação com o PMDB, ou seja, ele vai lá se comportar como se ele fosse presidente da República. Você saiu, o trono é Mas, como a Dilma está fora, olha a quantidade de absurdos. Isso eu nem observei no blog e me ocorreu agora. Como a Dilma está fora, quem é que está na presidência? O Temer. Que vem a ser justamente o coordenador político do governo. Quer dizer, ele vai lá dar uma de presidente da República. É uma barbaridade só. Mas, né, a Folha revelou que quem estimulou o Zé Múcio Monteiro Tessor a falar, vai lá cobrar a Dilma pelas pedaladas, foi o Lula. Ele estava bravo com ela. Aí resolveu, aí viu a dimensão que a coisa tomou e se assustou. Né? E o PT não adianta, eles não têm limite. Quer ver o que eu vou... Olha o que o Patrick deixou de ler, ele pulou essa notícia, porque ele sabia que isso me comprometia, que ele gosta de mim, eu sei. Tem uma pessoa nessa bancada que tem simpatia por mim escondido, é o Patrick Santos. Foi Joe. Vai lá, Patrick. Reinaldo, a direção nacional do PT decidiu convidar ao menos 3 ministros da presidente Dilma Rousseff para explicar e falar sobre suas pastas à executiva da sigla. A iniciativa foi comunicada pelo presidente da legenda, Rui Falcão, a integrantes do partido na última quinta, em uma reunião da executiva. Serão chamados os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, do Planejamento, Nelson Barbosa, e o secretário-geral da Presidência, Miguel Rosseto. Vale destacar que os 3 são militantes do partido. Reinaldo, o que você achou da atitude? Olha, é um absurdo. O PT está convocando agora ministro. Quando você convoca ministro, você convoca a Dilma. Eles são ministros da Dilma. E o que eles querem? Eles querem que o José Eduardo Cardoso faça a Polícia Federal parar de investigar. Eles querem que o Miguel Rosseto leve o MST e Quejandos para dentro do governo. Né? E o terceiro, Nelson Barbosa, que eles estão convocando porque eles querem que enfrente o Joaquim Levy. Ou seja, eles querem transformar os 3 ministros em marionetes do partido. Só que eles são ministros da Dilma, não do PT. Eles são petistas. Como militantes, sim, como ministro, eles estão convocando a Dilma. Mundo. E nós estamos com o Caio Blinde lá do outro lado do Atlântico, que agora nós vamos falar de uma coisa séria. O meu amigo, aquele tá com a Dilma lá em Nova York? Ticipa, não sei o que, lá da Grécia, ele seguiu minha orientação, que é pra dar pau, não pagar ninguém. E aí, você tá vendo. Vamos lá, é você? Sou eu. Então, Vitor Regina. Reinaldo, Caio, ouvintes da Jovem Pan, a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou as notas de longo prazo em moeda estrangeira e moeda local da Grécia de CCC para CCC-. Bom, depois de ser CCC também, CCC-, tanto faz, a vaca já foi pro Brasil. E a perspectiva é negativa, né? As conversas sobre o resgate do país com os credores falharam no fim de semana, intensificando aí os receios de que a Grécia pode sair da zona do euro em breve. Outra informação importante, a Grécia confirmou agora à tarde ao jornal britânico Financial Times que não pagará o empréstimo de 1,55 bilhão de euros ao FMI que vence nesta terça. Questionado se era correta a informação de que o país não pagaria a instituição, o ministro grego da Economia, George Statakis, respondeu, correto. Caio Blinder, eu vi, eles estão querendo agora, que vão fazer também estão pensando em fazer um plebiscito, para saber se a população quer que pague, que não pague. Tem mais espaço para segurar a Grécia na zona do euro, Caio Blinder? Boa noite. Boa noite. Zorbo grego está dançando à beira do precipício, lembra? Realmente. O Anthony Quinn. Lembra? Anthony Quinn à beira do precipício. Bem, mas como dizia o filósofo Sócrates Blinder,
a crise grega só termina quando acaba. Uhum. Então a gente realmente não sabe. Esse plebiscito é uma coisa surrealista. É um plebiscito convocado para depois do calote. Ou seja, eles podem... O drama é o seguinte. Ou seja, se a população disser não, já está dado o calote. Não, mas esse que é o drama. Se a população disser sim, ou seja, não concordamos com a austeridade imposta pela Europa, tudo bem. Diz não, o governo tem que renunciar. O primeiro-ministro já anunciou que renuncia se ele perder esse plebiscito. Ele é a favor do não. Agora, o drama é outro. E se os gregos dizem sim, nós queremos a austeridade, isso coloca a Europa numa outra saia justa. Por isso que eu estou dizendo que a crise grega só termina quando acaba, porque ela pode ter outros lances esta semana. Mas realmente nunca esteve tão perto, número um, esse calote. Essa é a primeira parte lá do calote, ou seja, não pagando amanhã, a Grécia se coloca ao lado de 3 nações realmente finíssimas, que são Cuba, Zimbábue e Sudão. São os países que estão no calote hoje no FMI. A partir daí, realmente está tudo aberto, uma coisa incerta. As bolsas do mundo despencaram de forma expressiva hoje, mas a palavra de ordem, não há pânico por enquanto, e a ideia é que a Europa está melhor preparada para aguentar o rojão, melhor do que há 4 anos. Bem, não sabemos, acho que a cada dia nós vamos ter uma noção melhor de quão perto a Grécia e, eventualmente, a zona do euro estão perto desse precipício ao lado do Zorba e do Anthony Quinn. Muito bem, amanhã nós voltamos à novela grega com Caio Blinder. Tchau, Caio, até amanhã. Boa noite, Caio. Até mais, boa noite. Tá, vamos para a CPI. CPI. Reinaldo, o juiz Sérgio Moro autorizou nesta segunda que presos da Operação Lava Jato detidos em Curitiba possam participar de sessões de acariação realizadas pela CPI da Petrobras em Brasília. A comissão havia pedido autorização para os depoimentos agora no final de junho e início de julho, mas o magistrado os negou, alegando que os presos deveriam participar de audiências na Justiça Federal do Paraná. Com o aval de Moro, a expectativa é de que as acariações sejam realizadas entre julho e agosto. Pedro Barusco e Renato Duque devem ficar frente a frente no próximo dia 8 de julho. A acariação entre Barusco e João Vacari Neto deve acontecer um dia depois. Já a sessão entre Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa deve ser realizada no dia 6 de agosto. Olha, eu estou um pouco curioso com essas acariações, porque já houve uma acariação na Justiça Federal e aí estão acontecendo coisas estranhas. Que a acariação entre o Youssef e o Paulo Roberto Costa, as divergências foram mantidas. Só que os dois estão em delação premiada. Por exemplo, em relação a Rosiana Sarney. Como é que faz? Eu sou um homem racional. Assim, nessas coisas, né? Sei lá, minhas crenças em Deus, como é que ele disse, eu acredito em coisas que eu não vejo. Mas eu sou uma pessoa racional no trato da política. Se são 2 delações premiadas, se os dois têm o compromisso de a verdade, e se o benefício só vem com a verdade, como é que um pode dizer que deu dinheiro para a Rosiana e dizer que não deu? Daqui a pouco vai ter um negócio do Palocci. Um vai dizer que deu dinheiro para o Palocci, outro vai dizer que não deu. Quem que está mentindo? Aí vamos ver essas outras acariações. Uma coisa é certa, não pode... Porque aqui no caso da CPI, ninguém tem benefício nenhum. Na CPI, não. Né? Agora, é preciso chegar... Porque tem tanta delação aí, as histórias não estão fechando. E aí fica complicado, porque o cara vai reformando... Outra coisa. Será que é lícito o sujeito, depois de ter feito uma delação, ir lá e refazer a delação depois de conhecer o conteúdo da delação do outro? Mudar o conteúdo? Né? Será que é lícito isso? Será que essa delação também não está virando um pouco o samba do crioulo doido? As pessoas estão fazendo versão de encontro, isto é, vamos fechar a história pelo fim, né? Vamos dar um jeito na história, para fazer parecer coerente. É preciso pensar nessas coisas. A situação está um pouco confusa aí. Dá para fazer Petrobras ainda. Reinaldo, a Petrobras anunciou hoje que decidiu cortar investimentos e colocar à venda 42,6 bilhões de dólares em ativos nos próximos 5 anos. De acordo com o plano de negócios da estatal para o período de 2015 a 2019, divulgado na manhã desta segunda, a empresa prevê investimentos de 130,3 bilhões de dólares no período, uma redução de 37% em relação ao planejamento anterior para o intervalo de 2014 a 2018. Logo após a divulgação do plano, Reinaldo, as ações da Petrobras caíram menos
0,76% as preferenciais e menos 0,61% as ordinárias. No fim do dia, o movimento negativo foi intensificado. PN menos 3,48% e ON menos 4,10%. Olha, você sabe que nem, não vai dar tempo de explicar agora, mas inicialmente nem caiu por isso, viu? Inicialmente até quando no seu corte de investimento até subiu. Porque a Petrobras não tem dinheiro. Quando você anuncia corte, a empresa fala assim, vai ter alguma folga. Aí depois por outros fatores o mercado acabou despencando. Acabou, Reginaldo. Vai, até amanhã. Tchau. Boa noite. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Rede Jovem Pan.